Olá, muito bom dia, meus amigos. Uma saudação especial e fraterna a todos vós que nos seguem deste nosso canal do YouTube, que continuamos com a Palavra de Deus, a partilhar palavras de inspiração, e assim convido todos também a subscreverem este nosso canal, para junto caminhamos. O nosso objetivo é espalhar a Palavra de Deus, particularmente neste tempo difícil, neste tempo em que nos é necessitado também esperança para poder viver como cristãos. Tanto mais um domingo conosco, vamos partilhar a Palavra de Deus para este 10º domingo do tempo comum, depois das festas de Pentecostes, da Santíssima Trindade, do Corpo de Deus. Estamos outra vez no tempo comum, e um tempo que não é menos importante, mas um tempo que realmente caminhamos com Jesus na sua vida pública. Hoje, como sempre, temos as 3 leituras. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 9 a 15. Depois, segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 13, continuando 5 a 1. Depois o Evangelho segundo São João, capítulo 12, 31b a 32. Vamos então escutar o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus chegou a casa com seus discípulos, e de novo acorreu tanta gente, de modo que nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois diziam: está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso do Béelzebul. E ainda: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como por Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode aguentar-se. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir. Está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro o amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfêmias que tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será rei do pecado eterno. Referia-se aos que diziam: está possesso de um espírito impuro. Entretanto, chegaram sua mãe e os seus irmãos, que ficando fora mandaram-nos chamar. A multidão estava assentada à volta dele quando lhe disseram: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes: quem é minha mãe e os meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: és minha mãe, meus irmãos? Quem fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, então vamos entrar dentro desta palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem que nos dizer neste 10º domingo do tempo comum. Nós intitulamos a nossa meditação de hoje: fazer parte da família de Jesus. Irmãos, a identidade de Jesus sempre foi uma questão enigmática no povo com que ele viveu. E nem mesmo todos os discípulos tiveram uma clara imagem do Mestre, de quem é Jesus. Jesus foi visto como aquele que se apresenta como Messias, mas que não respeita as leis judaicas fundamentais, como a lei do sábado,
o jejum, por ser também amigo dos pecadores e por não observar as normas que proíbem contatos com pessoas impuras. No Evangelho deste 10º domingo do tempo comum, somos confrontados com duas questões principais. Quem é Jesus? Qual a sua verdadeira família? E nós, olhando esta leitura, podemos contemplar o Evangelho de hoje em 3 situações concretas. Em primeiro lugar, Marcos 3, 20 a 21. Jesus está em casa em Cafarnaum, com uma imensa multidão à sua volta. E em segundo lugar, Marcos 3, 22 a 30. Os escribas procuram saber quem é Jesus e por que ele consegue realizar tantas maravilhas, afirmando que Jesus está possesso de Béelzebul. E em último lugar, que vimos no capítulo 3, 31 a 35, encontramos a família biológica de Jesus à procura dele, sendo aqui Jesus indica qual o caminho, os requisitos para integrar na sua nova família. Meus caros irmãos e irmãs, as 3 situações mencionadas anteriormente conduzem-nos à mensagem central e a algumas temáticas que inspiram a fé do cristão. O poder de Deus sobre o mal. Mediante a resposta de Jesus aos escribas, somos elevados e iluminados a confiar plenamente em Deus. Esta resposta é também uma exortação para reconhecer em Jesus o Deus forte, o Deus que com seu poder liberta o homem da escravidão do pecado, do demônio, para dizer que terminou o reino de Satanás. Então Jesus contou-nos aquela parábola. Se o homem forte guarda bem a sua casa e vem o segundo homem que consegue derrotar o primeiro homem, então já o primeiro homem não é forte como pensava, mas é o segundo homem. Tanto se Satanás é forte e Jesus consegue derrotar, expulsar Satanás, então Satanás deixa de ser forte. Tanto o nosso Deus, o nosso Jesus é mais forte do que todos. Então nenhum obstáculo na nossa vida que certamente o nosso Jesus, o nosso Deus não pode resolver. Há sempre uma solução. Basta confiar no seu coração e entregar tudo ao seu cuidado. Tanto a vitória de Jesus sobre o poder das trevas, isso culmina com a sua morte e ressurreição. Demonstra que a luz já se encontra no mundo. Além disso, o texto apresenta-nos a verdadeira família de Jesus. Quem pode fazer parte desta nova família? E o que é de fazer? Irmãos e irmãs, estamos diante de 2 famílias. A primeira, segundo a carne, e a outra, segundo a fé. Na nova família de Jesus, o importante é realizar a vontade do Pai. Isto é a família, a verdadeira família de Jesus. É formada pelos que estão ao seu redor e que realizam a vontade de Deus, que consiste na obediência e aceitar o desafio de continuar a sua obra no mundo. Então Jesus dizia: quem é minha mãe? Quem são as minhas irmãs? Quem são os meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. É deixar de pensar ou sonhar como eu e abraçar o sonho de Deus, que é a felicidade para os seres humanos, para todos nós. É mergulhar no amor do Pai e tornar-se testemunha da palavra. Somos chamados a seguir o seu exemplo de vida, os seus gestos e também as suas palavras. Homens e mulheres frágeis, muitas vezes caímos, muitas vezes afastamos do caminho do Senhor. A primeira leitura deu-nos indicação que nos mostra a desobediência humana. O homem que não é capaz de aceitar as suas culpas, os seus pecados. E se nós não sejamos assim, reconhecendo
o nosso afastamento, o nosso pecado, e sempre o Senhor é misericordioso para nos perdoar. A sua misericórdia é sem limite. Junto do Senhor, a misericórdia e abundância da vida. Que sejamos sempre disponíveis e abertos para colaborarmos na missão da Igreja. Peçamos a intercessão da Virgem Santíssima para que nos ajude a acolher a palavra, assim como ela fez. Durante esta semana, convido-vos a refletir esta palavra de Deus e também mais duas pistas que agora vou destacar para a nossa meditação semanal. Como vivo a palavra de Deus no meu cotidiano? Que papel posso desempenhar na minha família para fazer crescer o amor à palavra de Deus? Assim, a todos, confiança, estar aos pés de Jesus, viver a vontade do Pai, são os caminhos para fazer parte da vida de Jesus. Há muitas realidades que passam a nossa vida. Isso que São Paulo diz na segunda leitura, que depois nas vossas meditações podem ler. Considerar as coisas deste mundo como passageiras. Mas a única coisa que é essencial, que dura para sempre, é o amor à palavra, que leva-nos a saborear as riquezas do céu. Uma excelente semana e abençoada também para todos vós. Que a paz de Deus seja conosco, que possamos continuar, caminhar e preparar este coração diariamente e todos os dias para acolher a misericórdia de Deus e a sua paz na nossa vida. Uma boa semana para todos. Até breve.